Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Vocês estão na plataforma da Solução de Webconferência. Mas antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar na webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Boa tarde, professores. Para aqueles que ainda não me conhecem, para os professores novos que estão chegando, meu nome é Laís e eu sou PCNP de Ciências aqui na Diretoria de Ensino de Taquaritinga. Hoje, a nossa conversa ela vai ser sobre transição curricular. Nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais que nós estamos trabalhando durante o ano de 2019. Nós vamos falar um pouco sobre as mudanças e as conquistas. Conversar e refletir um pouco sobre a BNCC, sobre os currículos e os materiais de apoio São Paulo Faz Escola. O objetivo geral é orientar e refletir quanto à utilização dos documentos, dos materiais, a BNCC, os currículos, os materiais São Paulo Faz Escola, que hoje são ferramentas essenciais na prática docente. E eles visam a efetiva aprendizagem dos alunos. Esse slide eu coloquei para a gente iniciar a nossa conversa. Afinal, quais são esses materiais que nós estamos trabalhando durante o ano de 2019? São materiais que nós já conhecemos, que nós já trabalhamos há algum tempo, porém tem materiais novos. Quais são eles? Nós temos o currículo do Estado de São Paulo, né, que nós chamávamos de currículo da capa branca e preta, os seus materiais de apoio, que no caso de ciências, é o material do professor, o caderno do aluno e o caderno do professor, né, que tem a capa verde, que esse ano não foi entregue aos alunos. Porém, no início do ano, nós trabalhamos com eles podendo pesquisar. E nós temos a Base Nacional Comum Curricular, já homologada desde 2018, e que é o norte para a elaboração dos currículos nos estados. E no nosso estado de São Paulo, nós temos, de novo, o currículo paulista, que ele serve como subsídio para os materiais de apoio que nós estamos trabalhando, que são os chamados guia de transição. E também temos os livros didáticos, né? Os PNLDs. Então, esse ano de 2019, nós estamos com mais materiais do que nós já éramos acostumados a trabalhar. E em meio a tudo isso, a Secretaria ela propôs um mapa estratégico, que é o mapa de 2019 a 2022, cujo foco dele é a aprendizagem e a gestão da aprendizagem. Então, se nós pensarmos em todos esses materiais que nós temos, o foco na aprendizagem do aluno, como que nós devemos articular esses materiais
para nós conseguirmos essa aprendizagem? E aí, eu coloco que nós vamos conversar um pouquinho durante essa web, que é um bom planejamento. Se nós não fizermos um bom planejamento, nós não conseguiremos uma boa execução. Então, para que nós consigamos ter um sucesso em nossas aulas, nós temos que ter um bom plano de aula. Porque nesse ano, nós estamos tendo que articular todos os materiais que nós temos até o momento, né? E para a gente conseguir esse bom plano de aula, para que nós consigamos essa boa execução, nós temos que conhecer esses materiais e estudar esses materiais. E o foco hoje, eu vou trazer para vocês um pouquinho de cada um desses documentos, desses materiais, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura deles. E eu começo esse slide falando que ele é um resumo do que nós vamos estar trabalhando, né? O que nós temos? Hoje nós temos como a nossa bússola, nós podemos falar assim, o nosso norte, a BNCC, que já foi homologada desde 2018 e é a Base Nacional Comum Curricular. O próprio nome fala, é a base nacional. E nela contém 10 competências que são gerais. São 10 competências que os alunos devem desenvolver ao longo do seu percurso da educação básica. Porém, para cada estado, o estado deve elaborar o seu currículo, atendendo às especificidades dele. E para o nosso estado de São Paulo, foi elaborado e homologado no dia 1º/8 o currículo paulista. O currículo paulista ele foi elaborado em cima da BNCC, atendendo às especificidades aqui do estado de São Paulo. E pensando nesse desenho, ele nos mostra bem que tanto os planos quanto os projetos da escola, eles devem estar engajados tanto com o currículo paulista quanto com a BNCC. E quando o professor for elaborar o seu plano de aula, ele deve lembrar que no plano deve constar tanto os projetos quanto os planos da escola, ele deve constar o currículo, ele deve consultar o currículo paulista, assim como ele deve consultar a BNCC para a elaboração do seu plano de aula. Nós vamos daqui para frente conhecer um pouquinho de cada um desses materiais, a forma como ele está estruturado, e nós vamos ver um pouquinho das mudanças que foram ocorrendo nesse percurso. Vamos entrar um pouquinho na área de ciências da natureza, na nossa área. Como que a BNCC trata a área de ciências da natureza? Ela fala, esse slide eu resumi bem, já está na primeira página da BNCC, quando a gente fala sobre a área de ciências da natureza. Tá? Ele é praticamente um resumo do que a BNCC traz para esse componente curricular. Ela coloca que a sociedade contemporânea, a sociedade de hoje, ela está organizada com base nos desenvolvimentos tanto científico quanto tecnológico. Porém, o avanço desse desenvolvimento, ele gera desenvolvimento na sociedade, né? Nós sabemos que nós hoje utilizamos e somos dependentes, muitas vezes, desse desenvolvimento científico e tecnológico, porém, ele também gera um desequilíbrio ambiental e social. E a base coloca que os nossos alunos, eles têm que ser protagonistas, ou seja, eles têm que tomar frente, eles têm que saber debater sobre esse assunto. Eles têm que saber se posicionar sobre esses assuntos. E para que isso aconteça, nós temos que ter o professor como mediador desse conhecimento, e esse aluno, ele necessita não só dos conhecimentos éticos, políticos, culturais, como também dos conhecimentos científicos. E a base ela é bem clara quando ela coloca que a área de ciências da natureza, ela tem o compromisso com o letramento científico. Ou seja, o aluno, ele tem que compreender, ele tem que interpretar e saber transformar esse mundo contemporâneo. Eu vou ler até um trecho, também retirado da base, que simplifica bem esse primeiro PPT colocado a respeito da área de ciências da natureza. Diz assim: aprender ciência não é a finalidade última do letramento, mas sim
o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo. Importante exercício para a plena cidadania. E ainda dando continuidade para a área de ciências da natureza, a base nos coloca que é necessário assegurar a todos os alunos o acesso à diversidade do conhecimento científico. Olha lá o que nós conversamos, o compromisso com o letramento científico. Que o professor ele tem que conseguir aproximar esses alunos dos processos, das práticas e dos procedimentos da investigação científica. Ele coloca que é imprescindível que os alunos eles sejam progressivamente estimulados e apoiados. E quem que vai estimular esse aluno? Nós, professores. Quem vai apoiar esses alunos? Nós, professores. Tanto no planejamento, quanto na realização dessas atividades investigativas. A base também, como eu já havia dito, ela nos traz 10 competências gerais. São as 10 competências que os alunos devem desenvolver durante o seu percurso na educação básica. A primeira, que está relacionada ao conhecimento, né? A valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. A segunda, que é o pensamento científico, crítico e criativo, que deve assegurar o exercício da curiosidade intelectual e utilizar as ciências com a sua criaticidade e criatividade também. A terceira, que é o repertório cultural, valorizar as diversas manifestações culturais. A quarta, que é a comunicação, que seria utilizar das diferentes linguagens. A cultura digital, que seria compreender e utilizar a tecnologia digital. A quinta, o trabalho e o projeto de vida, que seria valorizar e se apropriar dos conhecimentos. A argumentação, que seria argumentar com base em fatos, em textos. O autoconhecimento e os autocuidados, né? Que seriam conectar-se e compreender-se na diversidade humana. A empatia e a cooperação, que seria exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos. E a responsabilidade e cidadania, que seria agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade e resiliência. Essas são as 10 competências gerais da base. Porém, para cada componente curricular, existem as competências específicas. E na área de ciências da natureza, com foco nos anos finais, né, no ensino fundamental, nós estamos falando aqui praticamente de ciências, existem 8 competências específicas. Eu não vou me prender a ler as 8 competências específicas, porque esse material vai ficar disponível a todos vocês e vocês vão poder ter acesso. Eu vou passar aqui, né? Vou passar mais lento, mas são 8 competências dentro da área de ciências da natureza. Falamos um pouquinho sobre a estrutura da base, com foco no nosso componente curricular. Agora, vamos falar um pouquinho do nosso currículo, que nós também estamos utilizando. Se nós pararmos para pensar, o nosso primeiro bimestre, nós iniciamos com o uso do currículo, que a gente chama de currículo da capa branca e preta, né? Nós focamos nas habilidades do currículo e depois nós fomos para o material de transição. Então, este material nós também estamos utilizando ainda, por isso que eu falei da articulação entre os materiais, do bom planejamento, do bom plano de aula. E quando a gente fala do nosso currículo, só para relembrar, o nosso currículo ele é dividido em eixos temáticos, que eles são distribuídos de forma espiral, nos 4 bimestres. Quais são esses 4 eixos temáticos? Vida e ambiente, ciência e tecnologia, ser humano e saúde e terra e universo. Só para relembrar um pouquinho, porque nós já trabalhamos bastante, né, com o currículo, mas se vocês lembrarem, o currículo é distribuído bimestralmente com esses eixos, e quando um eixo finaliza no 4º bimestre, ele se inicia no próximo ano, no 1º bimestre. Então, por exemplo,
sexto ano. No sexto ano, ele finaliza com o eixo Terra e Universo no quarto bimestre. Lá no sétimo ano, o primeiro bimestre vai iniciar com Terra e Universo. No sétimo ano, finaliza com Ser Humano e Saúde. E inicia no oitavo ano, o primeiro bimestre, com Ser Humano e Saúde. O oitavo finaliza com Ciência e Tecnologia. E inicia o nono ano com Ciência e Tecnologia. Então, nós temos esses eixos temáticos distribuídos de forma espiral. Porém, hoje, na base, como que nós temos a distribuição desses eixos temáticos? Nós tivemos algumas mudanças. Para começar com a nomenclatura. Então, a gente não fala mais em eixo temático como nós falávamos lá no nosso currículo. Agora, a gente fala em unidades temáticas. E lá no nosso currículo, nós falávamos também em conteúdos. Agora, aqui na base, nós falamos em objetos de conhecimento. Mudanças na nomenclatura e mudanças também na quantidade de unidades temáticas. A gente passa de 4 eixos temáticos para 3 unidades temáticas. Quais são elas? Matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Eu vou tentar fazer uma analogia para vocês desses objetos de conhecimento que nós tínhamos lá no nosso currículo com os objetos que estão presentes aqui na base. Se nós pegarmos a primeira unidade temática, que é a matéria e energia, e compararmos alguns objetos de conhecimento, nós vamos ver que eles são equivalentes aos objetos de conhecimento que estavam lá em ciências e tecnologia. Claro, com algumas modificações, tá? O que eu tô tentando passar um pouquinho do que dá para ser comparado, tá? Existem, sim, modificações. Se nós pegarmos vida e evolução, nós podemos comparar os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, com o que estava proposto no Ser Humano e Saúde e Vida e Ambiente. E a Terra e o Universo, que foi a que menos teve mudanças, né? Tanto a unidade temática permaneceu, como os objetos de conhecimento. E mais uma coisa, a base, ela não vem distribuída por bimestres, tá? A base, como nós falamos, ela é nacional e fica para cada estado a construção do seu currículo. Então, ela não distribui essas unidades temáticas por bimestre. Quando a gente fala da unidade temática matéria e energia, essa unidade, ela contempla o estudo de materiais e suas transformações, as fontes e os tipos de energia utilizados na vida em geral, e na perspectiva de construir conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia. Já a unidade temática Vida e Evolução, o próprio nome da unidade temática, né, já fala que ela vai estar trabalhando. Ela propõe o estudo de questões relacionadas aos seres vivos, suas características e necessidades. A vida como um fenômeno natural e social, os elementos essenciais da sua manutenção, os processos evolutivos que geram as diversidades de formas de vida no planeta. Ela trabalha com as características dos ecossistemas e ainda aborda a importância da preservação da biodiversidade. E o último eixo, que é a Terra e o Universo, se vocês olharem, ele é bem comum com o que nós já estávamos acostumados a trabalhar. Ele fala sobre as características da Terra, do Sol, da Lua e dos outros corpos celestes, a construção dos conhecimentos sobre a Terra e o céu em distintas culturas ao longo da história da humanidade. Fala sobre a manutenção da vida na Terra, como o efeito estufa e a camada de ozônio. Ele compreende fenômenos naturais como os vulcões, tsunamis, terremotos, padrões de circulações atmosféricas e oceânicas e a movimentação da Terra. Também fala sobre conhecimentos relativos à evolução da vida no planeta, ao clima e à previsão do tempo, entre outros fenômenos. A forma como está distribuído isso na base, tá? Na verdade, este PPT é um print da base. Eu tentei ser bem fiel como é a estrutura da base. A diferença é que na base as habilidades ela vem embaixo das unidades temáticas. Aqui eu separei em 2 colunas. Então, a base, aqui um exemplo, é do 6º ano. Ela vem com a primeira coluna, as unidades temáticas a serem trabalhadas durante
todo o sexto ano, os seus objetos de conhecimento e as habilidades a serem contempladas. E aqui eu peço bastante atenção, professores. Quando a gente fala em objetos de conhecimento, nós estamos falando do conteúdo a ser trabalhado. Porém, o nosso foco é o desenvolvimento das habilidades. Eu tenho conversado bastante com os professores e vamos pegar como exemplo aqui no sexto ano, por exemplo, Vida e Evolução, que é a unidade temática que vem agora para o terceiro bimestre, ele coloca o sistema nervoso como um dos objetos de conhecimento. Se nós pararmos para discutir, no nono ano, antes, né, em anos anteriores, nós trabalhávamos com essa unidade temática, com esse objeto de conhecimento, sistema nervoso. O objeto de conhecimento é o mesmo, ou seja, o conteúdo é o mesmo. Porém, a habilidade a ser desenvolvida agora, no sexto ano, é uma habilidade que tem uma complexidade menor. Da mesma forma que o nosso currículo, da capa branca e preta, ele vem com o desenvolvimento de competências e habilidades, a base também. Então, nós temos que ficar bem atentos quando a gente for montar o plano de aula. O nosso foco é o desenvolvimento da habilidade. Então, eu tenho que conhecer essa habilidade e ver o que ela está me pedindo. Que forma que eu vou trabalhar essa habilidade, que estratégias eu vou utilizar. Eu não posso comparar com o nono ano. Eu tenho que ficar atento também aos materiais que eu vou estar utilizando como subsídio, por exemplo, o livro didático. Muitas vezes eu pego um livro didático de oitavo e nono ano para trabalhar esse objeto de conhecimento. Como exemplo, tá, o sistema nervoso, é só um exemplo. Porém, a linguagem que vem no nono ano é uma linguagem que não se adequa ao sexto. Então, nós, professores, é que temos que fazer essa adequação para contemplar a habilidade requerida para esse objeto de conhecimento. Foco na habilidade, tá? Em frente a todas as habilidades da base, vem uma nomenclatura, umas letras e números. O que será que significam essas nomenclaturas, né? Essa nomenclatura. Então, as primeiras letras, elas são referentes ao ciclo, é o ensino fundamental. O número, ele equivale ao ano. Então, EF, ensino fundamental, 06, ao ano que equivale a essa habilidade, ao sexto ano. Se fosse 07, ao sétimo ano. 08, oitavo ano. CI é a sigla que corresponde à disciplina de ciências. Se fosse EF, por exemplo, seria de educação física. E 01? 01 é o número da habilidade lá na Base Nacional Comum Curricular. Quando vocês pegarem o currículo paulista para estar lendo, para estar olhando, vocês vão perceber que muitas dessas habilidades podem aparecer com uma letra no final. O que significa essa letra? Essa letra é um desdobramento da habilidade. É que essa habilidade ela foi alterada para fazer parte agora do currículo, para atender à especificidade do estado de São Paulo. Ou ela foi alterada, ou ela foi construída para o currículo paulista. Então, é um desdobramento da habilidade que está presente na BNCC. Tudo bem? Dando sequência, então nós falamos da base, falamos do nosso currículo, do branco e preto, vimos como está distribuído essas unidades temáticas, os objetos de conhecimento na base, e agora nós vamos conhecer um pouquinho do currículo paulista. O currículo paulista ele foi homologado agora no dia 1º/8, tá? É o currículo que faz parte agora do nosso estado de São Paulo. E ele apresenta alguns objetivos. Quais seriam esses objetivos presentes no currículo? Eu também tirei esses objetivos do próprio currículo, tá? Da página 9 dele. Um dos objetivos é assegurar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes paulistas, garantindo o que está previsto na BNCC. Ou seja, ele vem com as especificidades do Estado de São Paulo, porém, garantindo o que está previsto na BNCC, dentro das 10 competências gerais e das 8 competências específicas para o componente Ciências da Natureza. Ele também traz princípios orientadores para uma escola que busca o desenvolvimento pleno de seus estudantes, por meio de um currículo de educação integral.
Ele reafirma os princípios de colaboração e democracia que deram origem ao documento. E ele também serve como subsídio à construção de materiais de apoio e programas específicos, de modo a valorizar as experiências das diversas redes e compartilhar o conhecimento produzido por todos. E também valoriza a proposta pedagógica de cada escola do território. Quando a gente fala em subsidiar a construção de materiais de apoio, nós recebemos, desde o primeiro bimestre, os guias de transição. Agora, no terceiro bimestre, os alunos receberam impressos e nós, professores, na forma online. Esses guias de transição, eles são formados, eles estão sendo elaborados em cima do currículo paulista e da base. Tá? Então, o nosso material de apoio são os guias de transição. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre ele, que foi elaborado, na verdade, estão sendo elaborados em cima do nosso currículo paulista. Lembrando, o currículo paulista, ele também, ele não traz as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades distribuídas por bimestres, tá? Ele nos traz mais ou menos dessa forma, como eu coloquei para vocês. Aqui também é um exemplo de sexto ano, e ele traz por colunas, né? A unidade temática, o ano, a habilidade a ser contemplada dentro dessa unidade temática, o objeto de conhecimento, e ele nos traz algumas orientações complementares, ou seja, como eu devo estar, ele é um subsídio também, tá? Utilizando que materiais, que forma que eu posso utilizar para desenvolver essas habilidades. Então, por exemplo, no sexto ano, a habilidade é classificar como homogênea e heterogênea a mistura de dois ou mais materiais, a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais, por meio da execução de experimentos simples, como a mistura de água e sal, água e areia, dentre outros. O que ele traz nas orientações complementares? Uma dica de como desenvolver essa habilidade. E aí ele coloca, para desenvolver a habilidade, pode-se realizar experimentos com misturas como água e açúcar, água e óleo, etc., explorando a classificação, ou seja, o tipo de mistura. Pode-se ainda desenvolver atividades de observação das propriedades das misturas e de seus componentes. Esta habilidade se articula especialmente com a 03, que é uma outra habilidade, ao utilizar o conceito de misturas heterogêneas para selecionar métodos mais adequados para a separação de determinadas misturas. Tem-se aqui uma oportunidade para incentivar diferentes formas de observação, de relatos, orais ou de registros. Então, é interessante de conhecer também o currículo paulista e de usar este material, porque ele nos dá a orientação de como desenvolver a habilidade. Tá? E agora, esse material que todos vocês conhecem, veio agora para o nosso terceiro bimestre, é o Guia de Transição, que é um material elaborado em cima do currículo paulista. Tá? Esse material, o Guia de Transição, ele também tem alguns objetivos. Em 2019, né, o ano de transição, os materiais de apoio, eles devem ser reconstruídos à luz da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, e do Currículo Paulista, que representa um novo período educacional, marcado pelo regime de colaboração entre estados e municípios. O Guia de Transição do Estado de São Paulo, ele tem como objetivo orientar diversas práticas e metodologias em sala de aula. Então, aqui eu paro um pouquinho. O currículo paulista, ele não apresenta, o Guia de Transição, ele não apresenta aulas prontas. Ele tem algumas sequências de atividades. O objetivo do nosso Guia de Transição é orientar na prática pedagógica, porque ele tem vários recursos didáticos que a gente pode estar utilizando. Mas no próprio guia, já vem escrito que o professor ele tem a autonomia para estar adequando essas atividades. Então, o uso do guia de transição se faz necessário, porém o professor pode adequar as atividades que estão nele. Lembrando, lá apresentam atividades e não aulas prontas. E eu tenho que contemplar as habilidades que estão lá. Então, o professor ele tem que preparar essa aula
para depois de ministrada, utilizar dessas atividades. Tudo bem? Para que nos serve esse guia de transição? Ele é um subsídio, né? Aqui seria um resumo do que nós conversamos agora. Ele é um subsídio para o planejamento do trabalho e a organização dos planos de aula. Ele é um recurso didático com foco nos objetos de conhecimento e no desenvolvimento das habilidades. E ele consta também no final, acredito que todos vocês já viram, com a avaliação e recuperação. Além de todo o recurso didático que ele traz e das metodologias como sugestão, ele traz também sugestões de avaliação e recuperação. Aqui também é a estrutura de como é distribuído, né, essas unidades temáticas e os objetos de conhecimento dentro do guia de transição. Lembrando que ele está em elaboração, então nós não temos ainda a distribuição por bimestre. Esperamos que para o ano que vem, o guia de transição, e não o currículo paulista já homologado, que o guia de transição ele venha com essa distribuição das unidades temáticas por bimestre, tá? Tanto é que quando chegou o guia para a gente no primeiro bimestre, se nós pegarmos, por exemplo, o 9º ano, que nós trabalhamos com a matéria energia como unidade temática, nós não sabíamos o que iríamos trabalhar no 2º, no 3º e no 4º. Se vinha como sequência. Hoje, se nós pegarmos por eliminação, né, quando a gente olha para essa primeira página que está lá no guia, a gente sabe o que vai vir para o 4º bimestre. Mas ele ainda não está estruturado bimestralmente. Tudo bem? Ele está ainda em processo de elaboração. E assim, ele vem para nós como guia do professor. Aqui é um exemplo do 6º ano. Por exemplo, o objeto de conhecimento para esse 3º bimestre no 6º ano é sistema nervoso. Ele nos traz a habilidade lá do currículo paulista, que seria a habilidade 07, e ele faz uma correspondência com as competências. Tanto a competência geral da BNCC, aqui no caso essa habilidade, ela é correspondente à competência geral número 2, dentre as 10, e a competência específica 1, dentre as 8, do componente curricular Ciências da Natureza. Então, essa é a estrutura como nós temos no guia de transição. Tá? Aqui como exemplo, o 6º ano. Quando a gente fala do nosso ensino de ciências, pensando no que a base propõe para o componente curricular, no ensino, o professor ele deve assegurar algumas situações onde o aluno ele possa se sensibilizar, que o aluno ele possa levantar esses conhecimentos prévios, o aluno ele deve problematizar, propor hipóteses, o professor deve garantir que o aluno busque as informações, para que ele contextualize e aprimore os saberes de modo significativo, que ele consiga sistematizar essas informações que foram buscadas e depois socializar, que ele consiga intervir, implementando soluções tanto individuais quanto coletivas, e ao final consiga avaliar a eficácia da resolução da situação-problema. Ou seja, nós temos que garantir o desenvolvimento integral desses alunos e colocá-los como protagonista na nossa prática pedagógica. Aqui, falando um pouquinho do nosso plano, do plano de aula, né, da elaboração de um plano de aula. Então, quando nós vamos preparar um plano de aula, o nosso ponto de partida agora é a BNCC. Seriam as competências gerais da BNCC, o ponto de partida para a elaboração desse plano. E aí, na sequência, nós temos que ver as competências que são específicas para nós de Ciências da Natureza. Ainda dando continuidade, nós temos que articular com as habilidades que estão lá no nosso currículo paulista. Pensar qual é o objeto de conhecimento em estudo, e assim eu tenho a elaboração de um bom plano de aula. Lembrando que quando eu estou elaborando o meu plano de aula, eu não posso esquecer das estratégias. Que estratégia eu vou utilizar para contemplar essa minha habilidade? Quais recursos e materiais eu vou utilizar?
Quantas aulas eu preciso para contemplar essa habilidade? Eu tenho que pensar na avaliação e na recuperação. A secretaria, ela nos colocou 2 semanas de recuperação, né? Agora no segundo semestre. E essa recuperação, ela se estende. Ela não se estende apenas para a língua portuguesa e matemática, e sim para todas as disciplinas. Cabe a todas as disciplinas trabalharem com a questão de recuperação. Porém, para fazer a recuperação, eu tenho que planejar. Eu tenho que pensar que eu estou num segundo semestre bem curto. E o que eu vou precisar para esse meu plano de aula? Quais são as estratégias que eu vou estar utilizando? Então, para isso, eu preciso de um bom planejamento. Até coloquei como exemplo aqui o calendário, né? Porque eu tenho que pensar em tudo. Será que eu vou precisar retomar essas habilidades? Se eu precisar retomar habilidades, requer alguns dias. Eu tenho que me encaixar no meu calendário. Será que eu vou precisar complementar o que foi dado? E as avaliações internas? Eu tenho que colocar dentro do meu planejamento. Além da avaliação interna, o que é muito mais importante do que aplicar a avaliação é a devolutiva. E essa devolutiva também requer tempo. Eu tenho que pensar que eu não tenho só as minhas avaliações. Que agora no segundo semestre eu tenho já as avaliações externas. Final de outubro, começo de novembro já tem FAEB. Final de novembro, SARESP. E em meio a tudo isso, ainda tem feriados. Poucos, mas existem. Então, nós temos que pensar bem nesse planejamento. Por que eu estou falando tudo isso? Lá no começo da nossa web, eu falei que nós já temos materiais que nós estamos acostumados a trabalhar, e nós temos o novo. Para articular tudo isso, eu preciso de um bom planejamento. Foi o que nós conversamos lá também no início da web. Pensando que eu tenho um segundo semestre curto. Nós já estamos aí em setembro, né? Então, esse planejamento ele é essencial para todas essas mudanças e conquistas que nós estamos tendo. E aqui eu coloco alguns pontos de atenção do que nós conversamos na nossa web. Seria pontos que eu falo que são fundamentais para a gente estar terminando, né, finalizando esse nosso bate-papo aqui da web. Um dos primeiros pontos que eu coloquei é garantir o desenvolvimento das habilidades dos currículos. Não pensem apenas em conteúdos e objetos de conhecimento. Nós temos que pensar no desenvolvimento das habilidades. Lembrem um exemplo que eu dei do sistema nervoso. O sistema nervoso agora aparece no 6º ano. O objeto de conhecimento é o mesmo, mas a habilidade não. A complexidade da habilidade ela é muito menor do que a habilidade do 9º ano. Como eu vou preparar minha aula? Que estratégias eu vou utilizar? Né? Para otimizar o tempo, gerencie e monitore seu plano de ensino. Lembre que o plano de ensino ele é flexível. Você pode estar modificando a todo momento. Foco no desenvolvimento das habilidades quando for utilizar o livro didático. Cuidado com as cópias, professores. Quando a gente fala e propõe uma atividade do livro didático, nós temos que lembrar que nós estamos propondo essa atividade porque nós temos um foco, que é o desenvolvimento da habilidade. O livro didático, ele deve ser um subsídio para o desenvolvimento dela. E as ações pedagógicas, elas devem ser pautadas em atividades contextualizadas de caráter investigativo. Olha lá também a nossa conversa do início. A ciência da natureza, ela tem o compromisso com o letramento científico. E eu acho que articulado a tudo isso, né, que nós estamos vendo, esse compromisso com o letramento científico, nós temos os projetos descentralizados da diretoria de ensino. São vários projetos, porém eu foquei nesses, né, que estão articulados com a base, que é o de ciências e biologia, despertando a curiosidade para a produção do conhecimento científico, e as práticas de física e química, uma aprendizagem baseada em problemas. O desenvolvimento desses projetos, eles casam certinho com o que a base nos pede, a busca do conhecimento científico. E parabenizo os professores, porque eu já vi no primeiro semestre um excelente trabalho com os projetos descentralizados da diretoria de ensino. Professores e equipe gestora, aliás, toda a equipe escolar, né, envolvida. Eu vou finalizando a nossa web, como coloco as referências para vocês, e finalizo com uma frase de Gandhi,
que eu acho que vem a calhar bem com o momento que nós estamos passando, né? Com esse momento de mudanças, do novo. E a frase, ela fala, nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Eu agradeço a participação de todos vocês, me coloco à disposição, deixo o meu e-mail aqui para vocês. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, coloco o núcleo pedagógico também à disposição de vocês. Muito obrigada, boa noite a todos, e eu peço, por favor, que respondam à enquete final. Obrigada, pessoal, boa noite.